risco biológico, atividade médica implica risco biológico, contacto com vírus, bactérias, por isso é que eu tenho o meu seguro. Existem riscos nas vossas empresas seguradoras, nas empresas, enfim, do mercado financeiro, o risco de um calote. Aliás, só estar em vida já é um risco de morte. Só morre quem está vivo. Lógico, quem está vivo tem o risco para morrer. E esse risco aqui é um risco da indústria petrolífera que não é só aqui dentro, é até a maneira como se chega aqui. Repito, se as pessoas morreram no trajeto da sonda para a Terra ou da Terra, não sei o que é que aconteceu. Então é um mundo de risco. É sobre isso que nós vamos falar. Agora a minha pergunta é, se eu tenho um risco na minha atividade profissional, e sempre há, eu vou ter uma doença ou um acidente necessariamente? If you have a risk in your workplace, you're going to have an accident. If you have a risk in your workplace, you're going to have an accident or disease, something. Ou seja, não necessariamente, concordam? Por quê? Porque, na verdade, existe uma coisa que se chama perigo, outra que se chama risco e exposição. Não são coisas iguais, não são sinônimos. O perigo é o quê? É aquela gente que é capaz de desencadear um dano, é um fator de risco. Ou seja, aquelas imagens que eu mostrei, que nós temos, na verdade não é risco. É o quê? Perigo. O produto químico, a cadeira, o calor, o frio, etc., etc., não são riscos, são perigos. O que é risco? Risco é a probabilidade de acontecer um evento adverso. É a chance de acontecer alguma coisa como em decorrência do contacto com o quê? Com o perigo. E o que é exposição? Exposição é o contacto com o perigo ou com o fator de risco. Eu pergunto, desses três conceitos, para nós evitarmos o risco, o que é necessário? É evitar a exposição. Eu, quando evito a exposição ao perigo, eu diminuo o risco. Então, o que as empresas têm que trabalhar, o que nós temos que focar é a exposição, porque os perigos sempre vão estar presentes no local de trabalho. Eu não posso dizer, ok, eu já não posso trabalhar com esse explosivo porque tenho o risco de morrer. Eu vou dizer, Rui, vai para casa porque então, eu tenho que lidar com o explosivo, mas eu tenho que cuidar do quê? Da exposição. Traduzindo isso por miúdos, eu tenho um buraco na estrada, temos bastante aqui. Isto aqui é perigo, risco ou exposição? Isso aqui é um perigo. Qual é o risco eu cair no buraco? Isso é um risco que eu corro com esse perigo. Mas para eu cair nesse buraco, eu tenho que entrar em contato com o quê? Com perigo. Vocês veem essas pegadas aqui? Se eu souber que aqui tem um perigo, a minha chance, a minha possibilidade de correr o risco de cair no buraco diminui. Primeira ideia que eu quero que tirem daqui hoje. Conhecer o perigo é a primeira maneira de evitar o quê? O risco. Quem conhece esse buraco tem menos chance de cair nele do que quem não conhece o buraco. Outros exemplos. Isto aqui é uma louça sanitária bonita que advém de uma pedra bruta de mármore. Para o indivíduo trabalhar esta pedra bruta, ele tem que se expor. Ao se expor à pedra, ele pode contrair uma patologia, uma doença pulmonar.
Para isso, ele evita isso. Vem o que é que ele tem colocado. Isso serve para diminuir a exposição, logo diminuir o risco. Outro exemplo, quem fuma, por exemplo, quem fuma, está exposto a, dizem que a morte, né? Alguém fuma aqui? Ótimo. Mas tem risco de morrer por câncer de pulmão e pelas consequências da exposição ao tabaco. Mas eu posso ter toneladas de cigarros em minha casa e não me expor. Ou seja, eu vendo cigarro. Eu não tenho que necessariamente morrer com câncer. Para eu morrer, eu tenho que fumar muito. Muito, durante muitos anos, queimar bastante. Isto aqui é o que? Exposição. Uma vez, eu gosto de contar essa história, uma vez levantou alguém na sala e perguntou: Rui, esse pulmão aqui é de um fumante? É. Esse cidadão aqui morreu. Eu disse que sim, por isso é que o pulmão dele estava aí. Este aqui é de um não fumante? É. Rui, mas também morreu? Morreu. Vocês estão a ver qual é a ideia do fumante. Ou seja, fumar ou não, a gente morre. Mas uma coisa é morrer consequência do tabaco, outra coisa é morrer de outras causas. Tudo bem? Se eu, médico, sei que aquele paciente é seropositivo para alguma coisa, HIV, hepatites, etc., eu sou analista, não vou deixar de fazer o exame dele porque tenho medo de contrair, eu tenho que me expor. Então, pessoal, o cerne aqui dos acidentes e das doenças é a exposição. Já dissemos que o risco zero não existe. Por quê? Porque existem trabalhadores, existem empresas, existe uma coisa que se chama ato inseguro e a outra que se chama condição insegura. E o homem falha, os trabalhadores, nem sempre há o discernimento para reduzir a exposição. Por isso é que sempre haverá risco. Isto aqui não existe. Mas eu posso retirar a exposição. Alguém diria: Rui, então se tu estás a dizer que só vai haver risco se houver exposição, retirando a exposição, o risco podia ir para zero. Não vai. O que acontece é que eu diminuo o risco. Ou seja, estamos a falar de um risco alto, um risco médio e um risco baixo. Onde é que nós queremos estar aqui? Reduzir o risco. Outra informação importante é com a redução do risco que as empresas seguradoras faturam. Nós fazemos um seguro, mas temos que reduzir o quê? O risco. Ou seja, diminuir a probabilidade de acontecer o sinistro. Eu contrato a seguradora e ajudo a seguradora a não me indemnizar, a não pagar. Ou seja, eu contrato para não ser raptado, mas ponho lá a segurança. Vamos ver isso daqui a bocado. Por que os acidentes acontecem? Geralmente, quando acontece algum acidente, alguma doença, nós ficamos a questionar por quê, como, azar, não gostam de mim, castigo de Deus, obra do demônio, etc. Geralmente, quem é o culpado? São questões que nos colocam, mas na verdade existem teorias que explicam os acidentes de trabalho e todo tipo de acidentes. A primeira teoria é o desconhecimento. As empresas contratam as pessoas baseado no fato de pensarem que essas pessoas estão aptas para exercer a sua atividade. Esse desconhecimento costuma ser uma grande causa de acidente. Kátia, a senhora tem um problema no coração, mas eu sou cirurgião cardíaco e vou fazer uma cirurgia ao seu coração. Só que eu já vou dizendo, terminei o meu curso ontem. A senhora vai me dar o seu coração para eu operá-lo. Depende.
O desconhecimento é uma grande causa de acidente. A outra causa é a negligência. O que é negligência? Eu sei fazer, eu tenho know-how, mas vocês já ouviram aquele cidadão Jacques, parece francês, né? O nome Jacques. Jacques é rápido, Jacques é só ir dar a volta aqui, Jacques são os atalhos. Isso chama-se negligência. Eu entro para o meu carro e não tenho a preocupação de pôr o cinto de segurança. Outra causa é a fatalidade, ou seja, eu sei o que fazer, eu cumpro com todas as normas de segurança, mas ainda assim o acidente pode acontecer. Eu estou na minha faixa de rodagem com o meu carro, 60 km por hora, de repente a 10 metros aparece uma criança, eu não consigo evitar o acidente, aconteceu. Isso chama-se fatalidade. Mas isso são teorias lógicas. Existem teorias que explicam os acidentes e a primeira teoria, todas as seguradoras conhecem isso, é a chamada teoria antiga, né? Do queijo suíço. Queijo suíço que diz que na presença de um perigo, existem condições favoráveis para acontecer um acidente. E essas fatias do queijo são barreiras para que o acidente não aconteça. É a teoria de que não existe um acidente provocado por uma única causa. O exemplo que eu geralmente dou é alguém que despeja óleo, água no chão, cria um perigo de escorregar e cair. Por exemplo, nós estamos aqui todos, saímos, ninguém limpa, alguém vem rapidamente, não sabe que existe um piso molhado aí, escorrega, cai, fratura a perna. Quem é o culpado pelo acidente? Não foi aquela pessoa que derramou a água. Todo mundo que passou por aí e não fez nada, na verdade é culpado pelo acidente. Então, é o que explica que se eu pegar nessa fatia e desalinhá-la, o acidente pode passar por aqui, não vai acontecer sinistro nenhum. A segunda teoria que eu queria vos mostrar é do tal Frank Budd Jr., que existem várias teorias. Esse cidadão, nos anos 60, percorreu várias empresas e construiu uma pirâmide dos acidentes. E apresentou essa pirâmide dizendo que, na verdade, os acidentes acontecem por comportamentos críticos. Vocês veem este fio que está aqui, provavelmente é um comportamento crítico. Alguém pode tropeçar aqui e cair. Eles são chamados near misses, né? Os quase acidentes. E ele diz que dos comportamentos críticos acontecem os incidentes, estes é que vão dar origem ao quê? Aos acidentes. Se nós, na empresa, em casa, em qualquer local, limitarmos os comportamentos críticos, diminuímos a possibilidade dos acidentes. Por último, queria vos falar um pouco do MARF. O MARF era um capitão da aeronáutica americana e o que ele fazia era investigar acidentes de aviação. Alguém vai viajar amanhã, depois da manhã, mais alguém? Podemos falar à vontade, né? O MARF tinha uma teoria que agora virou uma piada, né? Dizia assim: se houver alguma possibilidade de alguma coisa correr mal, ela certamente correrá mal. Era radical. E dizia mais: correrá mal da pior forma possível, no momento mais inadequado possível, causando o maior prejuízo possível. Ele está a dizer que se houver alguma possibilidade de eu me sentar nesta cadeira, se houver possibilidade da cadeira cair, ela vai cair. Vocês concordam com isso? Quando vocês se sentaram na cadeira, vocês fizeram isto para ver se a cadeira suportava o vosso peso ou não?
Vocês já viram nos almoços de sábado, quando se usam aquelas cadeiras de plástico? No início do almoço ninguém cai, mas no fim, vocês já viram as cadeiras a quebrar. Análise de risco. Vamos falar daqui a pouco da análise de risco. Por que que as cadeiras caem no fim do almoço? Estão mais pesadinhas, não é? E aí, mas o Marf tinha razão ao dizer isto. Na verdade, o que ele está a chamar a atenção é para esta palavra aqui. Sempre que houver alguma possibilidade de alguma coisa correr mal, não deixem de corrigir isso. Porque geralmente os near-misses, as condições inseguras, quando nós nos habituamos a ela, passa a ser o quê? Normal. E, de repente, acontece o acidente. É claro que o Marf também investigava o quê? Acidentes de aviação. Alguém já entrou na cabine de um avião? Na cabine do piloto do avião? Alguém já? O que é que impressiona lá? Um monte de botões, um monte de ecrãs. Então, aquilo na verdade é tudo mentira. O quadro de instrumentos do avião é igual ao quadro de instrumento do nosso carro. Sabiam disso? Por que que tem? Então, primeiro tem o piloto e o copiloto, não é? O que o piloto tem, o copiloto também tem, já duplica. Depois, o radar para ver o combustível tem 2 ou 3. Aqui 2, mais 2 aqui. Para ligar o pisca tem não sei o quê. Para arrear o trem tem 2. Isso faz com que haja... Agora, a minha pergunta, por que é que eles põem tantas coisas assim? Backup, né? Ou seja, um avaria, entra o outro. O segundo avaria. Bom, se o terceiro avariar, aí... Por outro lado, a segurança de voo, por exemplo, tem uma técnica de minimização do risco. É o tal checklist antes de voar. Eu tenho um amigo que é piloto de Malongo, na L Malongo, e quando eu ia trabalhar lá para o offshore, os dois, ficava o piloto e o copiloto, e sempre, antes de levantar voo, os dois ficam a arrear não sei o quê, arreado. E fazer não sei o quê. Uma vez eu perguntei ao Tadeu, tu és piloto há quanto tempo? Eu sou piloto há muitos anos. Mas sempre que tu levantas voo, tem que fazer. Ele falou, olha Rui, essa é a etapa mais importante da segurança do voo. Já viu nós lá em cima, eu dizer, esquecemos de abastecer o avião? Daí uma... Então, a teoria, aliás, aconteceu com a equipa, eles não esqueceram de abastecer, né? Vocês souberam do que aconteceu com a equipa de futebol lá do Brasil? Eles puseram o combustível e não colocaram a margem de segurança. Parece que foi esse o relatório, né? Então, houve uma pane seca. Chegaram e foram... Então, nunca se esqueçam das questões de segurança. O Marf tinha razão nisto, mas eu queria também mostrar essa matriz de risco para as empresas, petrolíferas ou não, todas as empresas. Sempre avaliem a possibilidade de acontecer o acidente e as consequências subjacentes a esse acidente. Se eu achar que um acidente é muito provável de acontecer, e se acontecer, as consequências serão muito graves, eu tenho que rever os meus métodos e procedimentos de segurança. Eu uma vez estava a dizer isso e eu falei, qual é a probabilidade de acontecer um raio aqui? Os alunos, os presentes disseram, quase nenhuma. Isso foi há 2 anos. Estava a chover, 5 minutos depois na clínica múltipla escureceu e vimos um raio. Então, essa questão de ser pouco provável, vírgula. Não se esqueçam do já que. Se houver consequências, melhor rever os métodos de segurança. Na indústria petrolífera, para a operação propriamente dita, o conjunto de procedimentos, por exemplo, para perfurar,
para juntar os tubos, para fazer explosivos, etc., é assim. Mas o conjunto de procedimentos de segurança para cada procedimento de perfuração dá 3, 4 vezes um volume maior. Ou seja, nós temos que pensar na segurança. Aliás, eu acho muito bom o slogan da Bônus, que vocês não vendem seguros, vocês têm que vender cultura de segurança. Não interessa a teoria do acidente, não interessa a teoria da doença. Nós sabemos que as doenças têm quê? Causas. O equipamento, defeito, contato com produtos e substâncias, enfim, pontos de pinçamento não protegida, instalações. O Murphy chamou fatores de risco ou comportamento de risco. Tudo isso resolve-se com um chá. Tomando um chá de manhã, tarde e à noite, à madrugada, resolvemos o problema dos acidentes. Refiro-me a um chá de conhecimento, habilidades e atitude. Portanto, eu apresentei aqui um pouco dessa maneira de reduzir, expor-se ao risco menor possível, ou ao perigo menor possível, para reduzirmos o risco de acidente. Não pediram para falar sobre isso, mas já que eu mostrei um caso de suposta doença profissional, entre aspas, eu tenho um slide para falar um pouco sobre isso. Dos acidentes, geralmente temos que investigar, encontrar as causas dos acidentes. Das doenças é um pouco mais complicado. Ou seja, exige um diagnóstico pessoal especializado. Além do diagnóstico, uma história clínica, e eu estou a ver e a reportar-me ao caso que eu vos apresentei, daquele cidadão que teve hérnia discal. Não só isto aqui, mas temos que pensar na história profissional dele, na história ocupacional. Só isso não. Até nas exposições não ocupacionais. Por exemplo, um pedreiro, o que é que ele faz como biscate? Pedreiro. Ele é pedreiro na empresa e trabalha. Contraiu uma hérnia, contraiu uma dermatose, relacionar se isto tem a ver com a empresa onde ele trabalha ou com o biscate onde ele trabalha, temos que nos lembrar que ele tem exposições que não têm nada a ver com o trabalho. Surdez. O indivíduo está surdo no local de trabalho e acha que é o trabalho que lhe está a pôr surdo. O que é que ele faz fora do trabalho? É DJ, gosta de rock, gosta de cu duro, a 200 decibéis. Portanto, eventualmente pode. E depois fazer uma chamada avaliação multidisciplinar. Aqui nós precisamos não só de médico, engenheiros de segurança, às vezes até do chefe da obra, o líder da equipa, etc, etc. Estamos a falar de quê? De nexo de causalidade. Quando a senhora falou que era doença relacionada ao trabalho, portanto, temos que fazer o nexo para ver se tem. O que é nexo? É ver efeito e buscar a causa. A causa é do local de trabalho ou não? Tem a ver com a sua atividade profissional, sim ou não? É esta atividade que é o filé mignon do médico do trabalho. Fazer nexos. Entretanto, existem algumas questões de doença que são óbvias, né? Por exemplo, se eu vos mostrar esse cidadão, ele usa isso para se proteger, mas se ele aparecer com uma lesão aqui, eu não tenho dúvidas que isso é do quê? É do material que ele usa. Este cidadão aqui é alérgico à borracha. No processo de vulcanização da borracha entram componentes que podem irritar a pele do cidadão. Isto aqui é um nexo presumido. Aparece quando ele coloca o equipamento. Se ele apresentar, isso são os tais chamados estigmas profissionais. O sapateiro tem os seus estigmas, a gente olha para a mão e vê o estigma. Quem fuma tem o estigma do fumante. Onde é que eu vejo o estigma do fumante? Entre o dedo indicador. A senhora fuma, né? É. Pois é.
estigma de fumador. Is it right? Yeah. Ok. Se eu vir esse cidadão a trabalhar desse jeito, e ele aparecer com essas lesões, eu não tenho muita dúvida que isto aqui está relacionado com a atividade dele. Então, um dermatologista também pode fazer nexo para as questões óbvias. Ou, se ela aparecer com uma mão assim, eu sei que ele não usa luvas quando manuseia o cimento, que é um produto altamente corrosivo. E são nexos presumidos. Entretanto, se aparecer alguém com uma perda auditiva induzida por ruído ocupacional, eu vou vos mostrar o trajeto que é preciso recorrer para fazer nexo. Ela aparece com suspeita desta doença. O que é que o médico tem que fazer? Tem que avaliar, fazer audiometria, pedir avaliação do otorrinolaringologista que vai colocar o seu diagnóstico etiológico, onde é que está a lesão. Além disso, eu tenho que avaliar o posto de trabalho, porque se é relacionado com o trabalho, eu tenho que conhecer o quê? O posto de trabalho, ir lá medir ruído, se tem ruído ou não, se ele usa protetor ou não no local de trabalho. Além disso, eu tenho que avaliar a exposição, o quê? Ocupacional e a exposição extraocupacional. Tenho que saber da vida dele, o que é que ele faz. Depois disso é que eu vou pensar no diagnóstico e ver se tem nexo ou não. Não tem nexo, esse indivíduo vai ser tratado sem nenhuma relação. Aqui usa seguro saúde, não é? Tem nexo, sim. Primeira atitude, retirar esse indivíduo do ambiente de trabalho, emitir uma notificação para a seguradora, para a empresa, né? Além disso, eu tenho que avaliar trimestralmente esse cidadão para ver se a patologia estancou ou continua. Além disso, tem que ir ao posto de trabalho, resolver. Por quê? Porque naquele local de trabalho, provavelmente, ele não está sozinho, tem outras pessoas que estão expostas. Depois disso, eu vou readaptar esse trabalhador, que não precisa ficar em casa. Além de readaptá-lo, eu vou fazer um retorno desse trabalhador para o seu local de trabalho se eu tiver o problema do ruído resolvido naquele pós-trabalho e faço o acompanhamento semestral, a sua evolução. Portanto, vocês estão a ver aqui, isto aqui, nexo. Isso aqui dá uma série de voltas. Empresas inteligentes, seguradoras, não deiam nexo só pelo relatório do médico. Aqueles casos que eu vos apresentei, tem muita coisa que se lhe diga. Mas aqui o que é que geralmente acontece? Acontece o conflito. Por exemplo, há a doença, o trabalhador que geralmente vem com o sindicato reclama e diz que a minha doença tem relação com o quê? Com o trabalho. Na hora do despedimento, aquele segundo caso, ele diz não, eu fiquei doente por causa do trabalho. Ele reclama, só que às vezes, quer a empresa, quer a seguradora, negam e não assumem, não consideram que tem a ver com o trabalho. Lá na Inglaterra, quem faz é o médico assistente. Melhorou. Aqui, eu recomendo que além do médico assistente, seguradoras, haja também o médico da empresa. Se esta empresa e a seguradora não assumem, isto vai parar aonde? No Tribunal do Trabalho, muitas vezes. O que é que se abriu aqui? Abriu-se o chamado triângulo do conflito. E lembrem-se de uma coisa, juiz geralmente não dá razão a quem tem. Tem juiz aqui? Não. O juiz nunca dá razão a quem tem. O juiz dá razão a quem provar que tem razão. E aqui, cada um tem que provar que tem razão para depois dar nexo, indemnizações, etc, etc. Como é que nós prevenimos
os acidentes e as doenças? Através de várias coisas, medidas administrativas, medidas de engenharia, a proteção coletiva e a proteção individual. Eu estou a sublinhar isto aqui porque geralmente nós vamos para as empresas e a primeira atitude que têm é dar protetor individual. É a menos efetiva, é a menos eficaz. Por quê? É de última linha. O que mais funciona é isto e isto aqui. Isto funciona melhor que a proteção individual. O que são medidas administrativas? Políticas e programas de saúde, segurança, controle de risco, mapa de risco, o tal risk assessment que dizem offshore para avaliar. Além disso, treinamento, sessões de treinamento, conhecendo o perigo, como é que devemos fazer para evitar o risco. São essas sessões de treinamento que previnem os acidentes. E programas, o Stop Program é um programa que funciona. O trabalhador, quando vê uma condição insegura, tem o direito de parar o trabalho. Tem o direito e a autoridade de parar o trabalho, corrigir a situação e continuar a trabalhar. Medidas de engenharia, a mecanização, evitar o esforço físico, digitalização, a manutenção preventiva são medidas de engenharia que evitam risco. Coletiva, eu tenho um compressor aqui, uma fonte a produzir ruído, eu não preciso dar protetor auricular para todo mundo. Eu pego esse compressor, isolo, trago uma mangueira, essas pessoas estão protegidas, ou seja, estamos a falar de uma proteção que num ato só eu protejo a maioria das pessoas, a proteção coletiva. Veem que a proteção individual é que menos funciona. Por que que funciona menos? Vocês já imaginaram esse cidadão a trabalhar a 32 graus centígrados de calor, umidade relativa do ar altíssima, 8 horas de jornada de trabalho? Vocês acham que ele vai continuar assim? Ele vai tirar. Por isso é que, sobretudo no offshore, nós temos indivíduos com óculos de segurança onde? Aqui. O protetor aqui. O capacete do lado. Por quê? Incomoda. E isto é o que menos protege. Estamos a terminar. Controle de risco. Como é que fazemos esse controle de risco? E não interessa aqui risco relacionado com trabalho ou não. Nós controlamos o risco em vários locais. De forma individual, a nível, nós quando saímos de casa, fechamos a porta para quê? Evitar assalto, é isso? Lembra que os ladrões não assaltam casas com portas abertas, tá? Porque eles acham que alguém está aí do lado. Assaltante assalta casa com porta fechada, certo? Controle de risco na comunidade. O que é que a gente vê na comunidade? São sinais de trânsito, por exemplo, é controle de risco de acidente. Controle de risco laboral, é disso que nós estamos a falar aqui. Os tais equipamentos de proteção coletiva, as medidas de engenharia, a avaliação de risco, diminuir a exposição e controle de risco empresarial. Alguém arrisca? O que é isso? O que é controlar o risco de forma empresarial? Seguradoras. Insurance. Seguradoras. Por que as seguradoras fazem o controle de risco? Na verdade, as seguradoras assumem o risco. Vocês sabem a semelhança entre seguro e extintor? A semelhança entre seguro e extintor. Todo mundo quer ter, mas ninguém quer usar. Concordam? Eu compro o extintor, mas nunca vou pôr fogo em minha casa para ver se o extintor funciona. Concordam? Eu tenho um seguro, mas não é o fato de eu ter um seguro que vou provocar um monte de sinistro, porque a seguradora vai pagar. Então, a seguradora, na verdade, assume o risco. Por que assume o risco e nós damos esse risco para a seguradora? Porque o risco assusta todo mundo.
E, na verdade, as seguradoras fazem sofrer um pouco por antecipação, né? Vocês notaram aqui a questão do rapto? Isso é um pouco sofrer por antecipação. Quando nós vamos fazer um seguro, nós sofremos por antecipação. Vocês já ouviram aquela história do bug do milênio? Alguém é mais velho lembra-se do bug do milênio? Conhece essa história? Do bug do milênio. Que diziam que no ano 2000 todos os computadores iam não sei o quê, ninguém voa. Sabe o que aconteceu nesse dia, 1 de janeiro de 2000? Nada. Não aconteceu nada. Então, sofrer por antecipação, mas por que nós temos que fazer seguro, pessoal? Por que uma empresa investe em infraestrutura, investe em equipamentos, milhões e milhões de dólares e não faz um seguro? Não é inteligente. Tem que fazer o quê? Seguro. Porque o seguro faz o quê? Assume o risco. Em caso de sinistro, a seguradora assume. Neste ambiente existem bastantes riscos e lembram que eu mostrei-vos esta imagem aqui. Nós conhecemos os acidentes da indústria petrolífera. Sabemos da P35, da Petrobras, sabemos do aquele acidente, alguém sabe, o grande acidente que acabou com uma sonda petrolífera por uma atitude, lembram-se disso? Como é que se chama? Exatamente. Ou seja, isto aqui envolve vários riscos e nós temos que fazer seguro para seguradoras do tempo dos asiáticos, né, os chineses que dividiam a mercadoria por vários barcos, porque se um deles tinha uma... É a ideia que continua. Na verdade, entre nós, seguradora, seguro é mais ou menos do tipo quichiquila, não é? Um grande quichiquila. Ou seja, é o pouco de muitos para pagar as grandes desgraças de poucos. Isso parece um trocadilho, mas aqui cada um contribui com 1000. Se estivermos aqui 6 horas e acontecer um sinistro, pegamos todo esse dinheiro para pagar a grande desgraça deste cidadão aqui. Qual é a probabilidade de alguém cair aqui e ter algum problema? É aqui onde está o lucro das seguradoras, logicamente, não é? Mas é importante fazer seguro. Agora, a minha pergunta é aqui pode acontecer, resolvemos todos, diminuímos a exposição, etc. Pessoal, não pode acontecer aqui um acidente? Pode ou não? Pode, já aconteceu. Então, vamos supor que aqui aconteceu um acidente. Diminuímos a exposição, diminuímos o risco, mas ele nunca é zero e há um acidente. O que fazer? Ainda podemos prevenir? Podemos prevenir, porque mesmo que morra aqui alguém, a atividade não termina, a atividade continua. Existem outros expostos aqui. A comunicação dos acidentes, para ser investigado, encontrar as causas que nós já vimos um pouco lá para trás, para evitar que os acidentes aconteçam, é fundamental. Como é que prevenimos os prejuízos deste acidente? Com indemnizações, ou seja, com seguros. Tudo bem? E aqui a ideia da bônus, às vezes dizem que eu tenho aí coluio com a bônus, eu gosto de contar como é que eu conheci a bônus. Se nós estamos a dizer que para diminuir o risco nós temos que conhecer os perigos, na minha cabeça não faz sentido alguém segurador só ir conhecer os riscos e as exposições no dia do sinistro. É interessante que as seguradoras, os corretores, os intermediários, todo esse mundo conheça o quê? A empresa, conhece a exposição, conhece os riscos. As empresas do mercado financeiro só trabalham risco. As seguradoras e os bancos. As seguradoras, geralmente, através das apólices, né? Os técnicos de seguros, sinistros, os pacotes, indemnizações,
E os bancos também trabalham risco. Quando nós vamos fazer um empréstimo, eles ficam a fazer perguntas esquisitas. O seu carro é novo ou é quinta mão? Né? Você ganha... Você mora no Talatona ou mora no Catambor? O que eles estão a avaliar? Estão a avaliar risco. Risco de quê? De eu não pagar. Então, os empréstimos e os financiamentos, estamos a falar de seguro, mas também temos que falar do quê? Dos segurados, as empresas que são seguradas. Todos eles têm que entrar no mesmo tom. Daí a razão da minha pergunta, qual é a interface que as seguradoras fazem com as empresas? Porque os seguros têm alguns princípios, né, da prevenção. Quem é que previne? Só a seguradora? Não. O segurado também. A incerteza, lembra a definição de acidente? Súbito. Não pode haver certeza de que vai acontecer alguma coisa. O mutualismo, ou seja, eu vou te segurar, mas você tem que estar comigo na prevenção, em evitar o sinistro, cálculos e probabilidades, etc, etc. E isto é tudo à volta de risco, à volta de exposição a fatores de risco. Estamos a terminar e eu quero mostrar um pouco os custos dos acidentes e das doenças. Geralmente, quando há um acidente, nós ficamos a pensar em quê, Kátia? Ocorreu um acidente e aí? Custos. Remoção das vítimas, tratamento, indemnizações, tudo bem? Alguém pensou em mais alguma coisa? Oi? Enterrar o cidadão, sim. Mas isso tem custos de translado de cadáveres, como é? As seguradoras têm um subsídio de funeral, etc, etc. Alguém pensou em mais alguma coisa? Então, estes custos que nos vêm à mente, geralmente são chamados custos diretos. Prêmio de seguro, salário, indemnizações. Eu tentei desenhar aqui um iceberg. Na verdade, os custos que nos vêm à mente é apenas uma ponta do iceberg. A maioria dos custos são custos indiretos. E isto aqui é o que é preciso contabilizar também. O que é que são custos indiretos? Quebra da produtividade, os custos administrativos, a imagem da empresa, enfim, tudo isto aqui, a degradação, os produtos de outras empresas. Pessoal, digam-me quem é que repõe isto aqui? A seguradora indemniza a carência do afeto do pai que morreu? O sofrimento da família, o sofrimento do próprio acidentado. Então, vale a pena prevenir. Eu trouxe essa foto, é uma foto que eu encontrei hoje à noite e lembrei-me da plataforma onde eu trabalhava como médico de sonda. A primeira informação que nós recebemos quando chegamos na plataforma é esta que está aqui. E diz assim, por causa da luz vocês não conseguem ver. Esta plataforma está a trabalhar há 400 e não sei quantos dias. Bem-vindo a bordo, mas por favor, ajude-nos a prevenir acidentes e a manter os nossos números de segurança. A primeira vez que eu fiz isso, eu falei, isso é uma boa ideia de marketing. Quando eu entrei para a plataforma, rapidamente mudei de ideia. E eu considerei isto um bom negócio. Risco, acidente, prevenir tudo isto, na verdade, é um bom negócio. É um bom negócio porque o risco assusta. É um bom negócio porque garante o quê? O emprego, garante a vida, garante a segurança e garante, sobretudo, aquilo que nós falamos, um ambiente de trabalho saudável. Pelo menos temos a sensação de segurança. Agora, cuidado. É melhor
às vezes, não ter segurança do que ter a falsa sensação de segurança. Você preferia ter um guarda noturno que dorme ou prefere não ter guarda noturno? Eu prefiro não ter guarda noturno. Essa segurança tem que ser efetiva. E uma vez que nós não conseguimos garantir essa segurança a 100%, é logicamente imaginável que a gente tenha que transferir esse risco, mesmo que incipiente, para alguém que nos repõe o dano. Por isso é que esse chavão aqui, eu quero discutir para terminar convosco. Segurança em primeiro lugar, tal. Eu gostaria que começássemos a pensar. Uma vez eu faço consultoria numa empresa e houve um board, uma reunião mundial desta empresa, e o presidente da empresa chegou e disse: nós não vendemos casas, nós não vendemos construções. A nossa empresa não é de investimento, a nossa empresa vende segurança. Por isso é que, o que vocês acham? Segurança é prioridade ou é valor? Prioridade. Alguém falou prioridade. Quem concorda? Um monte aqui. Quem acha que segurança é valor? Eu também. Vamos ver. Se começar a chover agora, a nossa prioridade já muda. Em vez de ir para casa, vou ficar aqui mais um pouquinho. Não é isso? 2016, ano de forte crise. A nossa prioridade com o nosso orçamento já mudou. Em vez de economizar, em vez de pôr comida em casa. Ou seja, na verdade, a prioridade muda em função das circunstâncias. Só que segurança não pode mudar independentemente das circunstâncias. Segurança é um valor. É tipo sinceridade. Sinceridade não é uma prioridade. Sinceridade é um valor. Não, eu menti porque Angola está em crise. Não. Você mentiu porque você é mentiroso. Eu roubei para comer. Mais ou menos, mas você roubou porque você é gatuno. Então, pessoal, na verdade, segurança é um pouco mais do que prioridade. Segurança tem que ser um valor. Nós temos que incorporar isso na nossa vida. E nós vemos, eu particularmente conheço empresas que têm na segurança o seu filé mignon, que consideram que, independentemente do seu nicho de negócio, todo ele é feito à base da segurança. Estou a terminar. Depois dessa apresentação, vocês conseguem responder. Aquele cidadão que caiu de 30 metros para aqui para baixo, vocês consideram isto um acidente de trabalho? Depende. Concordo consigo quando diz depende. Por dois motivos. Primeiro, indo para o fim do que estava a dizer há bocado, a segurança deve ser um valor, acima de tudo. E todas as empresas devem, excepcionalmente, primar pela segurança dos seus trabalhadores. Na sua dissertação, houve um momento que disse que mais vale, às vezes, não se ter, ou melhor, mais vale não se ter segurança de todo, do que termos a pretensão de achar que estamos seguros. A falsa sensação de segurança. Exatamente. Neste caso em particular, eu digo depende por dois motivos. Primeiro, se se confirmar que este trabalhador estava decididamente a respeitar todas as normas de segurança exigíveis, se confirmar que a empresa é uma empresa que
é rigorosa no que diz respeito ao controle dos seus trabalhadores no uso dos meios de proteção, se confirmar isso tudo, é de facto um acidente de trabalho. Não havendo essa confirmação, não é um acidente de trabalho. Parâmetro, lembra os parâmetros? Exatamente. Bom, vamos discutir. Como é que se chama, desculpa? Márcia Caninhas. Márcia. Quem concorda com a Márcia? Porque vocês estão juntas, né? Combinaram isso. Mas, pronto, se concorda, quem discorda da Márcia? Se eu discorda, é um acidente de trabalho. Ótimo. Ele diz que é um acidente de trabalho. Agora, se é indemnizável ou não, é outra conversa. Você também concorda? Alguém tem outra opinião? Bom, este caso... Ele tinha o cinto de segurança, esse caso é real. Eu participei da investigação. Se vocês quiserem, eu depois mostro-vos o relatório. Eu fiz o relatório para a seguradora. Como é que se confirma que ele estava com o cinto de segurança? Porque na hora que foram tirar o cidadão, apareceu o cinto quebrado. Por isso é que ele caiu. Acidente de trabalho. Eventualmente. Na altura da queda, eventualmente o cinto pode ter enganchado. É uma possibilidade. Alguém tem comentários a fazer em relação a esse caso? Ou podemos... Bom, o cidadão morreu. Existem várias coisas aqui que podemos considerar. Como o meu tempo já estourou faz algum tempo. E o segundo? É uma hérnia, o cidadão está para ser despedido, não vou dizer qual é a empresa, mas ele contraiu essa hérnia, várias cirurgias na África do Sul, está a fazer fisioterapia, neurocirurgião, etc, etc. Diagnóstico, cirurgia por hérnia discal, hipertensão arterial, depressão. E aí? São doenças profissionais? Se fizer nexo, quer dizer alguma coisa? Como médica, eu diria que, primeiro, é preciso saber quando é que começar o historial das doenças. Quando é que começaram os primeiros sintomas? Quando é que o homem começou a queixar-se de dor nas costas? Não é? E quando é que isso começou, de certa forma, a inviabilizar a sua atividade profissional? Então, a partir daí, começa realmente o seu nexo com a hérnia discal. Certo. E a depressão pode ser fruto depois de toda essa situação que se gerou à volta do desemprego, e a hipertensão arterial pode ser uma consequência de ser um homem de raça negra, 48 anos, não tem que necessariamente ser uma doença profissional. Ok. Pergunta importante, doutora, não entrega o microfone, calma. Este cidadão, entendendo que tem a ver com o trabalho. Essa hérnia foi resultado da exposição a fatores de risco presentes no ambiente laboral. Foi operado, já não trabalha como rastabout, faz trabalho administrativo, ou seja, tem uma incapacidade. Mas vamos supor que esteja caracterizado. Ele pode ou não ser despedido da empresa. Lembre-se, o problema da empresa é mandá-lo para o desemprego, porque a empresa está em crise, não consegue. Vocês ouviram petrolíferas que estavam a despediram e continuam algumas. E aí, despede ou não despede? Não? Eu penso que, de acordo com o caso, com o relato de caso que se vê aí, adaptaram-se as funções dele para funções administrativas. Já não funciona como um rastabout. É por isso que ele está a ser despedido. Pois, doutora, é por isso que ele está a ser despedido. Porque, na verdade, a empresa não precisa dele para trabalho administrativo. A empresa precisa dele para rastabout. Mas ele já não tem capacidade? Não. Vai embora para... Pode ir embora. Tem que ser indemnizado, com certeza, não é? Acho eu.
Pois. Antecedentes. Ferreira, tu indemnizas sim ou não? Sim, sim. Ah, Não, vamos ver. Terminou. Doutor Rui, Diga. na verdade, vamos ver. Ele não pode funcionar como rastabout ou qualquer coisa assim parecida. Mas ele, se calhar, pode usar o seu conhecimento para formar. Pode ser formador Mas ou não. a empresa não quer o cidadão. Quer despedir. Então aí já levanta uma questão legal. Pronto, o objetivo é provocar em vós uma discussão. O objetivo é pensar nisto. E eu apresentei esse slide porquê? Porque agora, Luís, permita-me que eu faça algum comercial aqui. Eu sou médico de trabalho e dou formações. E eu estou a dar um curso que a Susana fez, a Bem-vinda, está aí, Bem-vinda fez, o Matamba fez, mais alguém, a Rita fez, da Bônus, e, portanto, estamos na 3ª edição. O curso chama-se Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais. Estamos a dar este curso no Centro de Formação Multiperfil. Eu sou o formador. Este curso tem teoria e prática, são 44 horas de curso intensivo. Uma das coisas que nós fazemos, vamos às fábricas, vamos às empresas para avaliar risco. O primeiro grupo foi a Nocal, o segundo grupo foi a Refriango. Primeiro, os formandos ficam felizes porque veem como é que a garrafa entra vazia e sai cheia. E o pessoal lá pega a garrafa e diz, quer beber? Segura e toma, né? Tem sido um curso muito bom. Fiquem à vontade para quem quiser se inscrever. Este é o meu comercialzinho, vendo aqui o meu curso. É multidisciplinar, médicos, advogados. No último curso que terminou agora dia 25, participou a juíza da sala de trabalho do Tribunal de Luanda. Foram vários casos que ela trouxe e eu acho que vale a pena. Muito obrigado. Bom, aproveitando as palavras do Dr. Rui, que é sempre um prazer ouvi-lo, e isto era coisa para 5 horas à vontade, se assim fosse necessário. Não estando a chover, aproveitava para convidar todos para ficar mais um pouco, porque vai ser servido um almoço no primeiro andar do edifício. Portanto, estão todos convidados. Dou por encerrado o dia de hoje. Obrigado pela vossa presença. Se não houver mais algum comentário ou mais alguma situação que queiram ver esclarecida, desejo a todos um bom almoço.